O nome de Deus seja sempre louvado. Amém? Deus assim, fiel e poderoso, né? Quando a irmã falou para mim da palavra, eu falei, Senhor, eu não vou, não. Aí falei, Deus, só se o Senhor confirmar para mim a palavra, né? Se é isso mesmo que o Senhor tem para nós nessa manhã. Porque ontem de noite, quando eu fui orar, fui ler a Bíblia e falei, Deus, se o Senhor, né, quiser falar com a gente, quiser usar a minha vida, através da tua palavra, Senhor, Deus me dá uma palavra. E eu li a Bíblia e eu mexi. Aí eu falei, a palavra não está comigo não, né? Deus vai usar alguém para trazer a palavra. Quando eu vi o pastor chegando, falei, o pastor chegou, ele vai pregar, né? Porque quem prega diante, né, na frente do pastor, falei, ele está aí, ele vai pregar. A irmã disse, não, para nós mulheres ele não vai pregar, não. Falei, Deus, então confirma, né, a tua palavra. E quando a irmã Mara estava orando, Deus confirmou. E eu já quero, assim, né, eu já participei no culto das irmãs na casa da irmã Kátia, né, e eu não sei falar bonito, não, igual a irmã Mara, igual o pastor, igual a irmã Kátia, a irmã, eu não sei falar, não, olha, nós vai, nós vem, nós fica, mas eu sei dizer que Jesus é bom, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele transforma e que Ele ainda leva para morar no céu. Eu não vou cansar de dizer que Jesus é bom. E aí, quando ela estava orando, Deus, né, confirmou. E aí o Senhor diz assim, aqui em Mateus 8. Glória a Deus, santo é o Senhor. Aleluia, glória. Aí o Senhor diz assim no versículo 23. Amém? Amém? E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E de repente, uma violenta tempestade abateu-se sobre o mar, de forma que as ondas inundavam o barco. Jesus, porém, dormia, e os discípulos foram acordá-lo, chamando, Senhor, salva-nos, vamos morrer. E ele perguntou, por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Então ele se levantou, repreendeu o vento e o mar, e fez-se completa bonança. E os homens ficaram perplexos e perguntaram, quem é este, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E aí o Senhor disse para mim, fala para a minha igreja que eu não mudei. Fala para a minha igreja não ter medo. Fala para a minha igreja que eu ainda acalmo a tempestade. A igreja pode sentar em nome de Jesus. Fala para a minha igreja que eu não mudei, que eu estou aí dentro desse barco, independente da situação que eu e você venha viver, é Ele que está dentro, é Ele que está junto comigo e com você, é Ele nessa situação. E eu não posso falar de Jesus sem deixar de falar daquilo que eu vivo, porque Ele faz parte da minha vida, Ele faz parte da nossa vida, né? Ele quem mudou nossa história, Ele quem mudou a nossa vida. E eu estava na minha casa um dia, e quando as minhas filhas saíram para trabalhar, uma delas já eram casadas, só tinha 2 comigo, e bateu palma, eu morava bem rente assim com a rua, e bateu palma, não era nem 9 horas da manhã. E aí quando eu abri a porta que eu fui atender, um homem disse assim para mim, você tem 3 meses para desocupar a casa, e porque eu comprei a sua casa, e em 3 meses, se você não sair, a gente vai despejar. E
E a casa a gente construiu junto, eu e meu esposo. E eu costurando e ele trabalhando, e a gente construiu junto. E quando aquele homem disse aquilo para mim, ele falou e foi embora. E eu entrei para dentro de casa e fui chorar. Falei, mas Deus, para onde eu vou com as minhas filhas? Foi o que eu pensei, não em qual lugar eu iria morar. Eu pensei para onde eu ia com elas, como ia ser, porque elas foram criadas ali naquele bairro. Eu morei ali 26 anos, então elas foram criadas ali, desde pequena, ali naquele lugar. Falei, Deus, para onde eu vou? E eu entrei no meu quarto e eu chorei. Aí eu chorei, mas eu chorei muito, muito mesmo, sabe? Eu imagino assim, como Ezequias, quando foi avisado, né? Que era para pôr a casa em ordem, que ele ia morrer. E a palavra diz que ele chorou muitíssimo, e eu chorei muito, mas muito, eu fiquei horas chorando. Quando eu consegui levantar ali daquele choro, que não tinha ninguém em casa, eu falei com o Senhor. E aí, a hora que eu consegui levantar e sair do quarto, eu fui fazer meu serviço. E enquanto eu estava ali fazendo o meu serviço, eu continuei falando para o Senhor, Senhor, como vai ser isso? De que maneira que vai ser? Para onde eu vou? E continuei ali esperando no Senhor e falando com Ele. Eu não fui falar com o vizinho, eu não fui falar com ninguém. Eu fui falar com o Senhor. E o tempo todo ali, fazendo o meu serviço, chorando e falando. E a hora que a minha alma aquietou, que Jesus entrou, porque Ele entrou e aquietou minha alma. Aí passou assim umas horas, chegou uma irmã no meu portão, bateu palma, falou para mim, olha, eu vim na casa da minha mãe e minha mãe não estava, eu posso esperar minha mãe aí na sua casa? Ela morava de frente com a minha. Eu falei, pode, entra, né? Entra, senta, mandei ela sentar e comecei a contar para ela o que Deus estava fazendo na vida da minha filha, que tinha acabado de casar, fazia pouco tempo, tudo que Deus estava fazendo. Em nenhum momento eu toquei assim na situação que eu estava vivendo ali naquela hora e não chorei mais e consegui conversar com ela contando as bênçãos do que Deus já tinha feito na vida dela, e eu contando, né, o que Deus tinha feito na vida da minha filha. E aí a mãe dela chegou, aí ela falou para mim, irmã, antes de ir embora, vamos fazer uma oração? Falei, amém, vamos orar, né? A gente, falando com o Senhor, Ele traz resposta. Aí nós começamos a orar. E na hora que a gente estava orando, ela disse assim para mim, olha, irmã, eu sinto muito, mas a irmã vai ter que mudar. A irmã vai ter que sair daqui. Deus disse que para apagar um passado da vida da irmã, Deus vai tirar a irmã daqui deste lugar. Mas é para a irmã ficar em paz, que Ele vai preparar tudo para a irmã, somente confia. Falei, amém, Jesus, amém, eu creio. Se o Senhor vai fazer, eu creio. E nesses 3 meses eu continuei chorando, ouvi muito. Vai na justiça, vai lá, vai que lá vão resolver. Eles não podem fazer isso, a casa é sua. E Deus não falou nada. A palavra que Deus me deu era para que eu arrumasse as coisas, que eu ia sair dali, porque Deus tinha um passado para apagar da minha vida, para escrever uma nova história. E eu fiquei com a palavra que Deus mandou. Falei, Deus, eu vou ficar com a tua palavra. E nesses 3 meses eu continuei buscando, orando, chorando. E Jesus dizendo que Ele estava no controle. Onde eu ia nos cultos, Deus dizia, olha, eu estou entregando a chave da casa. Falei, amém, Jesus. Eu vou para onde o Senhor me levar. Se o Senhor for comigo, eu vou. Porque aqui, olha, os discípulos, Jesus disse, olha, eu estou no barco. Ele estava no comando da minha vida. Aqui, como ele disse que ele está no barco, ele está no comando. Ele não perdeu o comando. Não importa qual seja a tempestade, porque para mim, no momento, a dificuldade era para onde eu ia com as minhas filhas.
E a minha filha mais nova estava namorando, fazia 2 anos. 1 ano e pouco, não tinha 2 anos ainda com o rapaz. E a tia dele foi lá na minha casa e falou para mim, olha, eu tenho um apartamento lá no educandário. E você não precisa levar nada, você só vai levar roupa do corpo e suas filhas. E ela tinha 10 anos, que o esposo dela tinha ido embora e o apartamento estava lá fechado. E a vida dela fechada lá naquele lugar também. E Jesus não entrou só no meu barco, só na minha vida. Deus entrou na vida dela também, porque quando ela abriu ali, aqueles 10 anos, fechado dentro daquele apartamento ali, que as roupas que tinha lá, os filhos dela era pequeno e já estava grande. E eu fui para aquele lugar. Deus falou para mim que ia me levar e que ele ia ser comigo. Quando eu cheguei lá na rua, tinha uma igreja, tinha uma Assembleia de Deus. Na esquina tinha um supermercado, do outro lado tinha um banco, era tudo assim, muito pertinho que eu podia ir de a pé. E Deus, quando Ele faz alguma coisa na nossa vida, Ele faz por completo. Ele cuida assim, é nos mínimos detalhes, porque Ele é Deus, não é porque nós merecemos, não. É porque Ele é Deus. E eu entrei naquele lugar ali, enquanto eu fiquei lá nesse tempo, nesse apartamento, a irmã dela falou para mim que tinha um lugar para mim. Eu fui lá, fiquei 3, 4 meses neste lugar. E a irmã dela disse que tinha um lugar para mim, era num quarteirão acima da onde eu morei 26 anos. Ela tinha 2 casas lá de 2 cômodos. Ela mandou quebrar tudinho. Foi trocado o telhado, foi trocado forro, foi trocado o piso, foi feito pintura, foi trocado fiação. Foi feito tudo novo. Tudo novo. E aí Deus disse para mim, dentro da palavra, que quando Deus me trouxesse daquele lugar até a minha congregação, Ele ia estabelecer, Ele ia me mudar até de igreja. E o Deus poderoso, quando Deus deu os 4 meses, Ele me trouxe. Ele me trouxe para esse lugar. E Ele honrou ali aquilo que Ele disse para mim. Ele cuidou de mim, Ele cuidou das minhas filhas. E ali eu pude congregar onde eu estava. Ali eu pude, sabe, viver aquilo que o Senhor tinha prometido. Sabe, sem medo. E é o que o Senhor diz para mim e para você nessa manhã, não tenha medo. Independente da situação. É claro que nós somos ser humanos cheio de medo. Primeira coisa que a gente tem é medo. Quando a irmã falou para mim, deixa Deus te usar na palavra, eu falei, meu Deus, estou com medo, como que eu vou lá na frente, como que eu vou falar? E Deus é quem fala na nossa boca. Deus é quem fala por nós, porque de nós mesmos nós não temos nada. E o Senhor é quem fala nessa manhã para mim e para você não ter medo, porque Ele apazigua a tempestade, Ele entra dentro desse barco, Ele está comigo e com você, segurando na minha mão e na tua, porque aonde Ele quer nos levar, Ele leva, porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele é absoluto, aquilo que Ele faz é muito mais além daquilo que nós pensamos ou pedimos, porque essa é a palavra dele. Então, que nessa manhã gloriosa que o Senhor preparou para mim e para você, nós vamos sair daqui de mão dada, agarrada com esse Deus, cheia de coragem, de ousadia, porque hoje Ele repreende o medo, Ele aquieta o mar, Ele aquieta a tempestade, e nós vamos caminhar com Ele por onde Ele quer levar, porque Ele pode, independente da situação, porque a gente tem medo de um diagnóstico do médico, a gente tem medo, como eu tive, de mudar de casa. Eu morei 9 anos nessa casa, que ela e minha filha não casou com o filho dela, ela mal me conhecia.
Mas quando Deus manda e a gente obedece, Deus faz, porque Deus mandou e ela obedeceu. E Deus fez o melhor para mim. Eu morei lá 9 anos pagando só água e luz. Só a água e a luz. E Deus é maravilhoso, porque Ele não faz nada sem nos avisar. Porque quando eu fiquei lá com medo, que eu não sabia o que eu ia fazer, falei, Deus, e agora? Eu podia entrar na justiça, eu podia fazer tanta coisa. Ou dizer, eu não vou sair daqui, eu moro aqui há 26 anos. Só que minhas filhas já eram tudo de maior já. E eu podia ter feito várias coisas, mas eu não fiz. Eu fui chorar aos pés do Senhor. Eu fui chorar para quem podia resolver. Para quem pode, Ele tem resposta. Ele traz resposta quando a gente ora, quando a gente pede. E a palavra do Senhor fala que um coração aquebrantado e contrito, Deus não despreza. E quando Deus me avisou ali, quando deu 9 anos que eu fiquei naquela casa, um dia eu estava angustiada, calma, angustiada, falei, Deus, o que está por vir, né? O que vai acontecer? Senhor, o que o Senhor quer? E eu fui orar, falei, Deus, vem e traz o que o Senhor quer, porque eu não aguento ficar sentindo essa angústia, o desespero que eu estava sentindo. E aí passou pouquinho tempo, uma irmã me ligou, mas foi assim tudo tão rápido. Ela me ligou, disse para minha irmã, prepara a sua mobília aí, arruma as suas coisas aí, que Deus disse que você vai mudar. E aí eu comecei a chorar, falei, Deus, de novo, mas agora para onde eu vou, Deus? Como é isso? De novo, minha filha mais nova já tinha casado, e aí ficou eu e a do meio. Falei, Deus, e agora? Para onde eu vou? Só nós duas, mulher. E aí, ao mesmo tempo, eu lembrava da palavra. Deus mandou eu arrumar. Então, é porque Ele vai me levar. E aí, eu fui buscar de novo de Deus. Deus, aonde eu vou? Para onde eu vou? E aonde eu estava, Deus falava para mim, mulher, tu tem passado na frente da bênção e não tem enxergado. Eu tenho te mostrado e tu não tem visto. E em outros lugares que eu estava, Deus dizia assim, eu te vejo num lugar pequenininho, num lugar bem pequenininho. Eu falava, amém, Deus, aonde o Senhor estiver comigo eu vou. Eu só tenho medo de estar sem o Senhor, eu e minha filha. E Deus falando que eu já tinha passado e não tinha visto. E aí a minha filha disse assim para mim, mãe, tem um apartamento para alugar em cima do nosso. E eu disse para ela, mas como que eu vou morar num apartamento, né? Eu venho de casa, né? E como é isso que eu vou morar, né, num apartamento? E Deus tinha usado a irmã para dizer que me via num lugar pequenininho. Eu falei, Deus, será que é um apartamento? E Deus disse, olha, tu tem passado lá na frente e não tem visto e não tem percebido. Falei, amém, Senhor. E aí, quando a minha filha falou, eu fui lá ver. E aí Deus falou para mim que quando eu entrasse lá no lugar, eu ia sentir uma alegria. E quando eu entrei, eu senti mesmo. Eu falei, Deus, eu não sei o que vai ser com as minhas coisas, porque a gente sair de uma casa para ir para um apartamento, na casa é muito espaçoso. Falei, Deus, eu não sei o que vai acontecer com as minhas coisas, mas se é aqui que o Senhor me quer, é aqui que eu vou ficar. E olha, Deus assim tão fiel, tão maravilhoso, tão poderoso. Já tem 5 anos que eu estou lá neste lugar para honrar a glória do Senhor. E testificando do amor de Deus, daquilo que Deus tem feito. Porque quando Deus leva a gente para um lugar, né, Ele se responsabiliza, Ele cuida, Ele faz, porque Ele é Deus, porque Ele não muda. Nós mudamos, mas Ele não muda, Ele continua sendo fiel. E que nessa manhã a gente venha ficar com essa palavra, sabe, que Ele está dentro do meu barco e do seu, sabe, que é Ele quem está apaziguando essa tempestade aí, não importa ela, se ela é uma enfermidade, não importa o que foi que disseram, não importa.
sabe? O que importa é o que Deus diz ao nosso respeito, porque o que importou para mim foi quando Deus entrou lá e falou para mim que era necessário que eu saísse de lá para mim viver uma nova vida, para ser apagado um passado e para Deus escrever uma nova história. E Ele tem escrito e Ele está escrevendo, e Deus tem história para escrever na minha vida e na tua, sabe? Muitos querem pôr ponto final na nossa história, dizendo que acabou, agora não tem mais jeito, agora não dá mais. Ei, mas o nosso Deus diz que tem muitas linhas, que como um decanto, né, para escrever para mim e para você. Ei, é muitas linhas ainda de história que Deus tem para nós, que nós venhamos ficar com essa palavra agarrado no nosso Deus, confiando nesse Deus poderoso, que pode todas as coisas, no nome de Jesus. Amém, igreja? Eu posso orar com a igreja? Amém? Senhor Deus, eterno, Pai poderoso, olha, meu Senhor, é no nome de Jesus, ó Pai, que nós estamos aqui diante de Ti, ó Pai. Eu quero Te agradecer, ó Deus, por essa palavra que o Senhor mandou. Olha, Pai, a palavra não é minha, a palavra é Tua, Deus eterno. Olha, Pai, foi o Senhor quem disse para mim dizer para a Tua igreja, que não é para a igreja temer, que o Senhor está apaziguando a tempestade. Olha, Deus eterno, que o Senhor está junto com cada um, ó Pai. Olha, Deus eterno, não deixa o inimigo roubar nossa confiança em Ti, não. Não deixa o inimigo roubar nossa esperança, não, Deus. Porque a nossa esperança é o Senhor, Jesus. E nós vamos sair daqui, ó Pai, confiando. Olha, Deus, esperando no Senhor, ó Pai. Que seja o que for que vier, Senhor. É o Senhor conosco, ó Pai. Fica conosco, Senhor, continua conosco, ó Pai. Olha, Senhor, não é só até esse dia de hoje, não. É até o Senhor vir buscar a Tua igreja, Pai. Ai, isso como um decanto, né? Para subir, esperamos, Senhor, ó Pai. Ora, vem, Senhor Jesus, te esperamos, Senhor. Ah, Deus eterno, te agradecemos, ó Pai, te louvamos e engrandecemos Teu nome, em nome de Jesus, em nome de Jesus, amém? E as palmas louvam, engrandecem.